Eu vou começar este vídeo com uma afirmação que pode soar absurda para você: o fracasso começa na cama. Sim, não no mercado, não na falta de dinheiro, não na crise, ele começa no instante em que você abre os olhos e aceita pensamentos pequenos como companhia. Porque a primeira vitória do dia não acontece no mundo lá fora, ela acontece dentro da sua mente. O fracasso, na maioria das vezes, não vem por falta de esforço, mas por falta de direção. Pessoas andam em círculos porque acordam sem um propósito claro. Eu chamei isso de Definitions of Purpose, propósito definido. Desejo ardente, fé inabalável e ação persistente. Esse é o tripé do sucesso. Mas não adianta acordar e apenas repetir frases bonitas. É preciso agir em coerência com aquilo que você declara. Lembre-se, a sua primeira vitória nunca será financeira, social ou profissional. A sua primeira vitória será espiritual, e ela começa no instante em que você desperta. Amanhã, ao acordar, não permita que o mundo dite o tom do seu dia. Pegue o controle. Declare seu propósito. Vença a guerra interna. E transforme fé em ação. Porque quem vence dentro, jamais será derrotado fora. Sempre afirmei que o ser humano se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo, e é por isso que insisto que os primeiros minutos da manhã são determinantes. Ao abrir os olhos, você pode estar definindo, sem perceber, se terá um dia de vitórias ou de derrotas. Pense comigo, quantas vezes você já despertou e a primeira coisa que fez foi pegar o celular, mergulhar em notícias negativas, em comparações nas redes sociais ou em mensagens que despertaram ansiedade? Já percebeu como, mesmo antes do café da manhã, você já estava sem energia, com a mente pesada e o coração acelerado? Isso não é coincidência. Esse é o efeito direto dos pensamentos que você alimentou logo ao acordar. O seu cérebro, nesse momento, está em um estado especial, conhecido pela ciência como ondas alfa e teta, estados nos quais a mente é mais suscetível a influências, mais aberta a programações. Em outras palavras, nos primeiros minutos do seu dia, você é como um campo fértil esperando por sementes. E cada palavra, cada pensamento, cada emoção que você escolhe cultivar logo cedo se transforma em sementes invisíveis que, ao longo do dia, germinam em forma de atitudes, escolhas e até mesmo oportunidades. Se você planta gratidão, coragem e fé, é isso que floresce. Mas se planta dúvida, medo e pressa, o fruto inevitável será caos, estresse e estagnação. E aqui está um ponto que poucos entendem: e a primeira vitória do dia não está no dinheiro que entra na sua conta, nem na notícia boa que chega de fora. A primeira vitória acontece dentro de você. É interna, silenciosa e, ao mesmo tempo, decisiva. Quando escolhe conscientemente seus primeiros pensamentos, você toma o controle de algo que a maioria das pessoas entrega ao acaso. Quantas vezes você já se sentiu vivendo como se estivesse atrasado até para respirar, correndo atrás de tarefas sem sequer ter parado para se alinhar com o que realmente importa? Eu também já vivi isso. Houve dias em que, mesmo rodeado de oportunidades, cercado de grandes homens de negócios e influentes líderes políticos, eu me sentia derrotado antes mesmo de sair da cama. Descobri, com dor, que o mundo externo não estava contra mim, era eu mesmo quem permitia que a minha mente fosse um campo aberto para a derrota. Quando mudei meus primeiros pensamentos do dia, tudo mudou. Ao invés de acordar já sobrecarregado, eu passei a despertar escolhendo com clareza, e hoje, eu decido vencer dentro de mim. Essa decisão, repetida diariamente, me deu forças para avançar quando todos ao meu redor esperavam que eu desistisse. E eu lhe pergunto, você tem consciência de quais são os seus primeiros pensamentos ao acordar? Eles são de esperança ou de preocupação? Eles estão programando você para prosperar ou para apenas sobreviver? Estatísticas mostram que mais de 70% das pessoas, ao abrir os olhos, já se conectam diretamente com notícias negativas, e isso explica por que tantos vivem cansados, ansiosos e sem energia para perseguir seus próprios sonhos. O problema não está apenas no excesso de informação, mas na qualidade da informação que você permite entrar na sua mente no momento mais vulnerável do seu dia. Se deseja começar a transformar sua vida, comece transformando esse instante.
Ao invés de mergulhar em distrações, feche os olhos por um minuto, respire profundamente, agradeça por estar vivo e declare em voz firme que hoje é um novo dia, e eu decido vencê-lo. Faça isso com sinceridade, não como uma repetição automática, mas como quem planta sementes de ouro em solo fértil. Essa prática, que parece pequena, muda o estado do seu corpo, reorganiza suas emoções e fortalece sua mente. Eu não estou lhe pedindo para acreditar apenas na minha palavra. A ciência comprova que afirmações positivas e práticas de gratidão reduzem níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e aumentam a clareza mental. Não se trata de misticismo, mas de biologia. Sua mente é o solo onde sua realidade financeira, emocional e espiritual será cultivada. O que você planta nos primeiros minutos após acordar é o que sustentará ou enfraquecerá você ao longo das próximas 24 horas. Amanhã, quando abrir os olhos, lembre-se deste momento. Lembre-se de que você tem diante de si duas escolhas: entregar sua mente ao caos, ao medo e às distrações, ou decidir conscientemente plantar gratidão, coragem e fé. A escolha parece pequena, mas ela definirá o tom do seu dia, e repetida com consistência, definirá o rumo da sua vida inteira. Porque, assim como eu descobri na prática, quem vence dentro jamais será derrotado fora. O fracasso, na maioria das vezes, não acontece por falta de talento, nem por falta de esforço. Ele acontece porque as pessoas acordam sem direção, sem clareza, sem um objetivo definido que as mova para frente. Eu aprendi, ao longo da minha vida, que viver sem propósito é como remar um barco sem bússola, e você pode até gastar energia, mas vai girar em círculos, sempre voltando para o mesmo ponto. Quantas vezes você já sentiu exatamente isso? Dias em que você trabalhou duro, correu de um lado para o outro, mas, ao final, teve a sensação de que não saiu do lugar? Isso acontece porque você acorda apenas para sobreviver, e não para cumprir um propósito. Chamei esse princípio de Definiteness of Purpose, o propósito definido. É o hábito de acordar já sabendo onde você quer chegar, e, mais do que isso, de alinhar cada pensamento, cada atitude, cada decisão diária com esse objetivo maior. Quando você desperta sem clareza, qualquer distração tem poder sobre você. Qualquer problema se torna um gigante. Mas quando desperta sabendo quem é e para onde vai, até os obstáculos se transformam em degraus que o empurram para o alto. Lembro-me de quando comecei a entrevistar homens de grande sucesso, como Andrew Carnegie e Thomas Edison. Nenhum deles acordava ao acaso. Edison, por exemplo, não era apenas um inventor genial, ele tinha uma rotina de clareza diária. Todo dia, acordava com uma única obsessão em mente, que encontrar soluções, testar ideias, transformar possibilidades em realidade. A lâmpada elétrica não nasceu de um lampejo de sorte, mas da repetição diária de um propósito definido. E é justamente aí que muitas pessoas falham, não porque não têm capacidade, mas porque não têm clareza do porquê estão levantando da cama todas as manhãs. Pergunte-se, quantos dias você acordou sem energia, arrastando-se para cumprir tarefas que nem mesmo sabia se tinham valor? Quantas vezes a sensação de vazio tomou conta, mesmo depois de um dia cheio de atividades? Isso não acontece por falta de tempo, mas por falta de direção. E se você continuar vivendo assim, para onde exatamente vai? Se nada mudar, onde estará daqui a 5 anos? Essas perguntas incomodam porque tocam no ponto central, e a vida sem propósito definido é uma vida condenada à mediocridade. A ciência também confirma isso. Estudos da University of Michigan mostram que pessoas com clareza de propósito vivem mais, têm níveis menores de ansiedade e alcançam resultados financeiros superiores à média. Isso porque a clareza dá sentido às escolhas e reduz a indecisão, que é a maior inimiga do progresso. Quando você sabe o que quer, suas manhãs deixam de ser aleatórias e passam a ser estratégicas. Mas quero compartilhar algo pessoal. Houve uma fase em minha vida em que eu tinha perdido completamente essa clareza. Eu trabalhava intensamente, escrevia sem parar, buscava aprovação de pessoas importantes, mas por dentro estava vazio. Acordava cansado, confuso, como se nada fizesse sentido.
Foi nesse período que compreendi de forma dolorosa que esforço sem propósito é desperdício. Eu só consegui reverter essa situação quando sentei diante de mim mesmo, olhei para minha vida e defini com firmeza, e minha missão é revelar ao mundo os princípios que tornam qualquer homem ou mulher capaz de conquistar aquilo que deseja. Esse objetivo passou a ser o norte que me sustentou em momentos de escassez, críticas e fracassos. E veja como é curioso, quando você acorda com propósito, até os problemas mudam de forma. Eles deixam de ser paredes que bloqueiam e passam a ser pistas que guiam. Um obstáculo, quando visto de dentro de um propósito claro, torna-se apenas mais uma oportunidade de provar a si mesmo que você está no caminho certo. É por isso que digo, uma vida sem propósito é vulnerável ao medo, à comparação e à dúvida. Mas uma vida com propósito definido atrai coragem, direção e até recursos inesperados. Amanhã, ao despertar, não comece o dia reagindo. Comece o dia decidindo. Pergunte-se, o que exatamente eu quero construir? Qual é o motivo que justifica meu esforço hoje? Escreva, declare, visualize. Torne isso tão real que cada passo do seu dia seja guiado por essa visão. E faça disso um hábito. Não espere clareza surgir do acaso, porque ela não virá. Clareza se constrói, e se constrói pela repetição diária da decisão de viver com propósito. E lembre-se, a primeira vitória do dia é acordar sabendo para onde está indo. Quem desperta com clareza já começou a vencer, porque quem tem um porquê forte suporta qualquer como. A cada manhã, quando você desperta, uma guerra invisível começa a acontecer dentro da sua mente. É uma batalha silenciosa entre o velho eu, acostumado à dúvida, ao medo e à escassez, e o novo eu, que deseja acreditar, expandir e prosperar. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela voz sussurrando que hoje vai ser igual a ontem, que nada muda, que não adianta tentar. Essa é a consciência do fracasso se manifestando, uma programação mental que prepara você para esperar o pior antes mesmo de colocar os pés no chão. Quantas vezes você já acordou sem ânimo, olhou para a sua agenda e sentiu que não havia motivo para continuar lutando? Esse é o inimigo mais perigoso, porque ele não vem de fora, ele nasce no seu próprio interior. É importante entender que não é um acaso. A mente humana é como um imã. Quando você alimenta pensamentos de fracasso logo pela manhã, você condiciona o seu cérebro a procurar problemas, a se concentrar no que falta, a enxergar escassez em vez de abundância. A neurociência já comprovou isso. Padrões de pensamento repetidos moldam conexões neurais que determinam sua visão de mundo. Se você acorda todos os dias esperando o pior, a sua mente se adapta e cria filtros para enxergar somente aquilo que confirma a sua crença negativa. E quando isso acontece, você pode até ter oportunidades diante de si, mas não consegue enxergá-las. Eu vi esse conflito arruinar homens de grande talento. Nikola Tesla, por exemplo, era um gênio que sonhava em transformar o mundo com suas invenções. Suas ideias eram tão avançadas que mudaram a história da ciência. Mas Tesla não venceu essa guerra interna. Ele nunca soube lidar com as próprias crenças sobre dinheiro, sucesso e reconhecimento. Terminou seus dias isolado, sem recursos, não porque lhe faltasse genialidade, mas porque permitiu que a consciência do fracasso o dominasse. Isso prova que não basta ter inteligência, criatividade ou até mesmo fé. Se a sua mente estiver dominada por pensamentos negativos ao despertar, você se sabota antes mesmo de começar. Eu também conheci esse inimigo. Houve momentos em que acordei completamente derrotado, sem nada no bolso, sem saber como sustentar minha família, sentindo o peso de fracassos anteriores. Eu poderia ter me rendido àquela voz que dizia que nada mudaria. Mas aprendi que o único modo de vencer essa guerra era assumindo o controle dos meus primeiros pensamentos. Não foi fácil. Nos dias de maior escassez, parecia impossível acreditar que havia prosperidade à minha frente. Mas era exatamente nesses dias que eu escolhia, com disciplina, declarar e hoje será diferente. Hoje eu decido avançar. Pouco a pouco, essa prática reprogramou meu espírito e minha mente. E talvez você esteja vivendo algo semelhante.
Talvez acorde cansado, desanimado, acreditando que as coisas não vão mudar. Mas eu preciso lhe dizer, esse cansaço não é apenas físico, é o reflexo de uma mente treinada para esperar fracasso. E a boa notícia é que você pode reverter isso. Pesquisas recentes da University College London mostraram que, em média, um novo hábito pode ser consolidado em cerca de 66 dias de repetição consistente. Isso significa que, se você decidir hoje mudar sua rotina mental ao acordar, em pouco tempo terá construído uma nova programação capaz de derrotar os velhos padrões de fracasso. Não espere sentir motivação. A motivação é instável. O que você precisa é de disciplina. Mesmo nos dias em que parecer pesado demais, escolha conscientemente um pensamento de vitória. Repita afirmações que fortaleçam a sua fé, visualize com clareza uma cena de sucesso, imagine-se já vivendo aquilo que deseja. Isso não é fantasia. É treinamento mental. É substituir a consciência do fracasso pela consciência de vitória. Pense por um instante, e se amanhã você acordar e, em vez de se entregar àquele pensamento automático de vai ser igual a ontem, você declarar, e hoje eu avanço, hoje eu próspero, hoje eu construo. Como isso mudaria a forma como você encara as suas tarefas, as pessoas ao seu redor e até mesmo os desafios? Eu lhe asseguro, e a sua energia mudaria, sua percepção mudaria e, como consequência, suas oportunidades também. Lembre-se, não se trata de eliminar completamente os pensamentos negativos. Eles virão, porque fazem parte da natureza humana. A verdadeira vitória é não deixá-los dominar. É escolher, dia após dia, substituir a dúvida pela fé, o medo pela coragem e a escassez pela visão de abundância. Essa batalha acontece dentro de você todos os dias, mas cada vez que você escolhe vencer logo pela manhã, você cria um padrão de vitória que se torna cada vez mais natural. E quando isso acontece, nada nem ninguém lá fora é capaz de parar você, porque já não existe derrota dentro de você. Desejo ardente, fé inabalável e ação persistente. Esse é o tripé que sustenta toda a realização verdadeira. Muitas pessoas acordam cheias de boas intenções, repetem frases positivas e até escrevem objetivos em cadernos, mas param aí. Vivem apenas da intenção, e intenção sem ação é como um barco sem remos e está na água, mas não se move. Acordar pensando como um campeão exige mais do que palavras bonitas,